Bom, então aqui nós temos, né, uma representação de uma amilose, tá? E de uma amilopectina. Aqui eu tenho as ligações alfa 6, que são os pontos de ramificação, sempre representado aqui por essas flechinhas. Então, aqui nas flechinhas eu tenho ligações do tipo alfa 6, certo? E eu tenho aqui extremidade redutora. Quer dizer que as endoamilases, elas podem clivar aqui no meio, tá? Essas ligações que estão no meio. As exoamilase, ligações a partir da extremidade não redutora. Então, aqui, onde eu tiver a extremidade não redutora, ok? Como carboidrases, nós temos também as enzimas desramificantes, o próprio nome diz, né? Elas vão fazer desramificação. Então, ali onde eu tenho, ó, esses monossacarídeos que estão ligados por ligação alfa 6, é onde eu tenho a ação das enzimas desramificantes. Elas vão clivar nesses pontos específicos que eu tenho ali representado por verde. Então, é o ponto da ramificação, certo? Aqui, ó. Então, sempre onde eu tenho um ponto de ramificação, eu tenho uma ligação do tipo alfa 6 e aonde as desramificantes vão atuar. Já as enzimas transferase, como o próprio nome diz, elas vão fazer transferência, certo? Então, são enzimas que clivam as ligações glicosídicas alfa 4 da molécula doadora e transfere parte do doador, parte da molécula, a um aceptor diferente que não é a água. Se as transferases clivassem o monossacarídeo e ligasse com a água, ela seria uma reação de hidrólise, né? Então, as transferases clivam, removem o monossacarídeo e transferem para uma outra molécula, tá? E aí, esse carboidrato fica ligado a essa outra molécula, a uma outro aceptor que não seja a água, com a formação de uma nova ligação glicosídica. Então, as transferases, gente, elas não, presta atenção, as transferases não deixam monossacarídeo livre. As transferases ligam o monossacarídeo a uma outra molécula que não seja água, através de uma ligação glicosídica. Então, o monossacarídeo continua ligado, ok? Ele não vai ficar disponível para o processo de digestão, de metabolismo. Aqui eu tenho, tá, uma molécula onde vou mostrar a ação de várias enzimas. Então, aqui eu tenho as glicoamilases agindo ó, nas extremidades, as beta-amilases, né, agindo nas ligações do tipo beta, as alfa-amilase agindo nas ligações, né, alfa 4, alfa 6, dependendo da, da amilase. Isoamilase, ó, ela cliva aqui e deixa a molécula inteira, certo? Então, quando eu tenho uma molécula de carboidrato, eu tenho várias enzimas que vão agir atuando para degradar essa minha molécula. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Bom, então eu tenho aqui, ó, as endoenzimas, lembrando que as endoenzimas clivam no interior com tamanhos aleatórios. A alfa-amilase, a ligação preferencial, né, de hidrólise é de alfa 4, o substrato é o amido e o resultado vai produzir dextrina e maltose, tá? Liberando dextrina e maltose do amido. Aqui eu tenho a classificação, ó, 3.2.1.1, né? O nome da enzima, né,
metodologia lá que a gente viu na aula passada. A isoamilase, ela vai clivar preferencialmente ligação do tipo alfa 6 com o substrato amilopectina, produzindo amilose, dextrinas lineares. Então, aqui, ó, no caso, somente dextrina. Isomaltase, ligação também alfa 6. Dextrina limite é o substrato preferencial, já libera maltose e maltotriose. A ciclomaltodextrinase, ligação alfa 6, com substrato preferencial ciclodextrina e dextrinas lineares, liberando maltose e maltotriose. E as pululanase, alfa 6 também, pulunana e amido, maltotrioses e dextrinas lineares. Estão vendo que aqui dos resultados da reação, a gente tem várias vezes maltose, maltose, maltose. Futuramente nós vamos ter uma aula que é de fabricação, né, de cerveja. E a gente vai ver que existe as cervejas com cereais maltados, cereais não maltados, existe as cervejas puro malte, duplo malte, as cervejas lupuladas. Como que isso é conseguido, né? Então, a gente precisa do malte. Eu preciso de enzimas que vão liberar o meu malte, né, de cereais maltados. Então, dependendo do tipo de enzima que eu quero, eu consigo o produto específico que é o que eu venho buscando para aquele tipo de alimento. A importância de se conhecer as enzimas, certo? Agrega no valor do alimento muitas vezes. O pão, né? O pão que você faz em casa, dependendo do tipo de fermento que você usa, você vai ter um valor agregado, um sabor diferenciado. A ação dessas enzimas sobre os amido é rápida, uma vez que elas apresentam maior afinidade sobre o substrato de alta massa molecular, gerando uma mistura de óligosacarídeos de diferentes tamanhos, lineares e ou ramificados, chamados dextrina e maltodextrina. Quem faz uso de suplementação alimentar, às vezes já comprou malto, né? Maltodextrina, pessoal que faz bastante exercício, academia, muitas vezes compra esses carboidratos, né, já digerido para fornecer energia, né, para a célula. Os maiores tempos de reação, as alfa-amilases conseguem produzir isoladamente glicose e maltose a partir só da amilose. Então, em uma reação rápida, a enzima vai liberar dextrina ou maltodextrina, certo? Se ela ficar mais tempo, né, em contato, a alfa-amilase pode produzir isoladamente a glicose ou maltose, que seriam as duas moléculas de glicose, certo? Unidas. Dependendo do tempo que eu vou deixar o meu alimento, a minha reação em contato com a alfa-amilase, eu tenho dois resultados. Primeiro resultado, mistura de oligosacarídeos de diferentes tamanhos, chamados de dextrina ou maltodextrina. Se eu deixar minha alfa-amilase mais tempo em contato com o substrato, eu posso produzir maltose e glicose. São pedaços menores já, tá? Ela teve mais tempo de clivar. As alfa-amilases, elas podem ser obtidas dos mamíferos, que aí ela tem um pH ótimo próximo da neutralidade, entre 6 e 7, seria o que a gente tem na nossa saliva, né? Trabalhando na neutralidade. As alfa-amilases podem ser obtidas também dos cereais, aí onde eu tenho um pH ótimo já mais ácido, em torno de 5. Então, se eu estou querendo fazer um processo de fermentação de cereais, eu posso manter o pH daquela reação mais ácido, tipo produzindo cerveja, né? Vou usar a alfa-amilase dos cereais. Vou deixar o meio mais ácido para que essa enzima tenha uma atividade máxima. Se eu pegar uma amilase do cereal e colocar ela no pH 7, ela não vai ter a maior eficiência catalítica, porque não é naquele pH que ela trabalha. E as alfa-amilases microbianas têm o pH variável, quando eu trabalho com alfa-amilase
de micro-organismos, e aí que está a vantagem de eu trabalhar com micro-organismos, porque eu posso ter a minha alfa-amilase para trabalhar naquele pH específico que eu quero, ou na temperatura que eu quero, por exemplo, certo? Então, eu preciso fazer uma reação onde o pH vai estar muito ácido, 3, um pH de 3, extremamente ácido. Onde eu consigo uma alfa-amilase que trabalha com esse pH? Alfa-amilase de geobacilos, certo? Então, trabalhar com alfa-amilases microbianas me dá uma faixa muito maior de reações que eu posso catalisar em diferentes tipos de pH. Se eu fosse trabalhar somente com as nossas de mamífero, eu teria que manter o pH ali em torno de 6 e 7 e não seria a reação ideal que eu espero, que eu estava procurando para aquele tipo. Então, eu posso obter alfa-amilase de diferentes fontes, de acordo com o meu interesse, de acordo com o pH e temperatura que eu estou procurando, que eu quero trabalhar. A temperatura, ó, as alfa-amilases de animais e vegetais têm atividade ótima em torno de 40, que é a temperatura do nosso corpo, né? Não tem aqui como eu pegar uma amilase humana e querer que ela trabalhe a 25 graus. Naturalmente, no meu corpo, ela não trabalha a 25 graus. A gente está com a temperatura de 36, 37 graus. Então, se eu vou trabalhar com amilase animal, eu tenho que manter a minha temperatura, a temperatura da minha reação em torno de 40. Ah, mas eu vou colocar no forno, vou chegar a 200 graus. Adianta usar amilase animal? Ela não vai ter atividade nenhuma, certo? Por isso que às vezes alguns alimentos a gente tem que deixar ele fora do forno para ele ter a reação, porque quando coloca no forno ele já não tem mais reação alguma por conta da temperatura. As amilases produzidas por fungos apresentam menor resistência térmica, então as de fungo eu também não vou usar para preparo de alimento muitas vezes, tá? E temperatura ótima de atividade inferior que a das bactérias. Agora, quais são as que eu posso usar que vão ter uma atividade maior de temperatura? As amilases microbianas, né, das bactérias. Aí elas têm atividade ótima acima de 70 graus e alta estabilidade térmica. Por isso que a gente usa, às vezes, lá o Saccharomyces cerevisiae para fazer o pão, certo? Ele consegue ter uma atividade enzimática mesmo numa temperatura superior. Eu não preciso manter a 40 graus. A minha enzima, nesse caso, vai ter uma estabilidade maior. Então, as amilases microbianas vão ter atividade acima de 70 e uma alta estabilidade térmica, o que permite que eu possa levar elas para forno, por exemplo. Então, estas são as que encontram maior aplicação na indústria de alimento. Por quê? Porque eu acabei de, pelo que eu acabei de explicar, essa estabilidade. Eu vou aquecer essa enzima e ela não vai desnaturar. Por que que a amilase vegetal não vai funcionar? Porque eu aqueço ela acima de 40, 45 graus, ela desnatura, perde a função. Né? Lembra lá do processo de desnaturação de enzima. O uso de altas temperaturas de reação reduz o risco de contaminação microbiana do meio reacional, além das enzimas terem atividade acima de 70 graus, tem outra vantagem. Quando eu preparo um alimento com uma temperatura maior, eu vou reduzir o que? A contaminação microbiana. Mais uma vantagem. Ué, mas eu não estou usando amilase de micro-organismo, agora eu tenho que reduzir a ação microbiana? Sim, daqueles outros micro-organismos, lembram lá, mesófilos, que crescem em temperaturas intermediárias e deterioram o alimento. Quando eu preparo um alimento em uma temperatura mais elevada, onde eu tenho as enzimas que eu quero trabalhando nessa temperatura, eu preservo esse alimento de degradação de outros micro-organismos. Beleza, gente? Beijo, até mais!